Por favor, doutora, sente-se, esteja à vontade. Por favor, sente-se. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar agora a segunda audição desta reunião de hoje. Vamos ouvir a professora Ana Isabel Gouveia Lopes, na qualidade de diretora do Departamento de Pediatria do Hospital de Santa Maria, ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. A doutora não tem nenhuma intervenção inicial. Vou apenas informar que as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm de ser feitas necessariamente com a verdade. Estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se rege pelas regras do processo penal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado a responder com a verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Vamos iniciar a audição com o Grupo Parlamentar do LIVRE. Sou o deputado Paulo Moaches. Pode inquirir diretamente a depoente pode responder diretamente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Doutora Ana Isabel Lopes, cumprimento também, agradeço a sua disponibilidade para vir aqui à Comissão de Inquérito. De uma forma mais genérica, começava por lhe perguntar se nos pode explicar qual é que foi o seu contacto com esta situação, o tratamento destas duas crianças, no fundo, que papel, que envolvimento é que teve em todo esse processo? Muito obrigada. Começo por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Presidente, os excelentíssimos Srs. Deputados, todos os presentes, e respondendo ao excelentíssimo Sr. Deputado, o início do meu envolvimento neste processo e no decurso e no contexto do exercício das minhas funções foi exatamente na sequência do contacto com a secretária pessoal do Sr. Secretário de Estado à época, que me contactou primeiramente por via telefónica e subsequentemente por mail, solicitando uma consulta de neuropediatria e uma avaliação clínica para duas crianças, com um diagnóstico de uma patologia específica, que é a atrofia muscular espinhal. E esse contacto, ele foi feito consigo diretamente porquê? Não lhe sei dizer, porque foi comigo. O que eu poderei dizer é que a doutora Carla Silva conhecia o departamento e, conhecendo o departamento, conhecia os seus profissionais na época em que, uns anos antes, exerceu funções, na altura como secretária da então diretora de departamento, e portanto, depreendi que fosse nesse contexto que me contactou diretamente. E também já a conhecia assim, ou seja, nesse contexto. Já tinha trabalhado diretamente com ela? Não diretamente. Como disse, a doutora Carla Silva foi secretária da então diretora do Departamento de Pediatria e, portanto, contactava circunstancialmente, digamos assim, com os vários elementos e profissionais do departamento, eu inclusa. Eu, na altura, não exercia funções de liderança e, portanto, como qualquer outro profissional, era um contacto circunstancial. E nesse, portanto, já disse-nos também que tinha tido um contacto, portanto, houve um contacto telefónico prévio e depois houve um contacto por e-mail no dia 20 de novembro. Aliás, da própria forma como o e-mail está escrito, percebe-se que houve um contacto prévio. Não sei se recorda desse contacto prévio e se nos pode, no fundo, relatar o que é que lhe foi transmitido nesse contacto prévio e, sobretudo, muito diretamente perguntar-lhe se lhe foi referido, de uma forma clara, que aquele contacto estava a ser feito a pedido do Secretário de Estado, se o pedido de marcação da consulta vinha do Secretário de Estado. Sim. O conteúdo do telefonema foi basicamente sobreponível ao conteúdo do mail. E a informação veiculada pela doutora Carla Silva foi de que o fazia em nome do Sr. Secretário de Estado. E o conteúdo foi exatamente aquilo que está no conteúdo do mail. Portanto, solicitação de uma consulta de neuropediatria para duas crianças com este diagnóstico, no caso crianças gêmeas, e adicionalmente que de origem luso-brasileira, que não estavam a residir em Portugal à época, e acrescentou, de facto, depois no mail a informação adicional sobre a estadia temporária dos pais. Portanto, para si nunca houve dúvidas, no fundo, de que o pedido
não era um pedido pessoal da doutora Carla Silva, era um pedido do Secretário de Estado da Saúde. Absolutamente, foi essa a minha interpretação. E em algum momento lhe foi dado a entender, ou lhe foi dito, porque é que estava a ser feito esse pedido? Ou seja, porque é que o Secretário de Estado estava a fazer um pedido direto a um profissional de saúde para a marcação de uma consulta? Não, não foi feita qualquer menção e eu também não indaguei. Quer dizer, esta situação, assumo eu, é uma situação excepcional. Ou alguma vez recebeu algum outro tipo de solicitações diretas, seja deste Secretário de Estado, seja de outro, do Governo, seja de qualquer outra entidade, para marcar diretamente consultas? Não, foi absolutamente excepcional. Na minha carreira, que é uma carreira já longa, de 40 anos no exercício da função pública, nunca tinha tido uma solicitação desta natureza. E considerei-a, de facto, atípica, fora do comum, absolutamente. Pronto, e tendo em conta essa natureza atípica desse pedido, quais é que foram as diligências que tomou no seguimento desse pedido? Portanto, o pedido chegou-lhe por e-mail e depois, não sei se nos pode relatar o que é que foi, que tratamento é que deu à matéria. Naturalmente que o primeiro passo seria transmitir a solicitação ao meu superior hierárquico, no caso, o Sr. Diretor Clínico. E foi exatamente esse o desenvolvimento imediato. Por um lado, transmitir o conteúdo da informação e, por outro lado, solicitar orientação subsequente, em consonância. Paralelamente, fiz a minha apreciação como médica e como responsável pelo departamento do contexto clínico em particular. Não sei se poderei responder já sobre este ponto, Sr. Excelentíssimo Deputado. Sim. Do ponto de vista clínico, naturalmente, o diagnóstico da atrofia muscular espinhal era-me bem conhecido, embora não seja a minha área específica clínica de atuação, porque precisamente o nosso departamento tinha tido um papel central na instituição da terapêutica mais inovadora, no caso a terapêutica com Zolgensma, a primeira terapêutica génica a nível mundial, e a nossa instituição e o nosso departamento teve um papel fulcral na instituição dessa terapêutica pela primeira vez em Portugal e na Europa, uns meses antes, designadamente em agosto, em 2 outras crianças. E, portanto, era um assunto que nós conhecíamos com profundidade, e quando eu digo nós, é a instituição no seu todo, o Sr. Diretor Clínico, o Departamento, eu própria, a Diretora de Serviço à época, a equipa de Neuropediatria, porque desenvolvemos um trabalho de grande exigência, de grande profundidade, no sentido de criar as estruturas institucionais que nos permitissem implementar esse tratamento que viria a ser aprovado pelo Ministério da Saúde, com caráter excepcional, uma vez que esta terapêutica ainda não estava aprovada pelo regulador europeu, pela Agência Europeia do Medicamento. E, portanto, só para explicitar um pouco mais, porque é que esta situação do ponto de vista clínico era bem conhecida de todos nós e, naturalmente, sabendo eu a que é que correspondia este diagnóstico, portanto, um diagnóstico correspondendo a uma patologia grave, de grande complexidade, com um prognóstico muito adverso, que no passado recente era letal. Eu própria vi morrer muitas crianças com esta patologia, cuja sobrevida é inferior a 2 anos no fenótipo mais grave, e, portanto, naturalmente, estava plenamente consciente da gravidade da situação clínica das crianças para cuja atenção estava a ser solicitada a nossa colaboração. Portanto, também nisso, ou seja, também, ou precisamente por essa razão, também se sentia, no fundo, alguma urgência em dar uma resposta. É isso que está a tentar transmitir. Exatamente, Sr. Deputado. Portanto, aqui o fator tempo era decisivo, porque sabemos nós todos, hoje, na altura não sabíamos tanto, mas de facto sabemos que há aqui uma janela de oportunidade temporal para estas crianças serem submetidas às terapêuticas mais indicadas, de acordo com a melhor evidência atual. O tempo conta porque o que está em causa são os neurónios motores, não quero entrar aqui em pormenores técnicos, e esses neurónios motores estão predestinados a morrer, muito curto prazo. E, portanto, há um tempo útil, seja para a terapia génica, seja para as outras alternativas terapêuticas, para instituir essas terapêuticas, sob pena de o prognóstico ser muito fechado, a curto prazo. Obrigado. Referiu-nos há pouco o diretor clínico, está-se a referir ao Dr. Luís Pinheiro, correto? Exatamente. E, portanto, aquilo que fez na altura foi, no fundo, levar este assunto ao diretor clínico.
E qual é que foi a resposta que o diretor clínico lhe deu na altura? Devo dizer, Sr. Deputado, que precedendo o encaminhamento do mail ao Sr. Diretor Clínico, enviei-lhe uma mensagem por telemóvel, alertando, no fundo, ou só sinalizando, digamos assim, porque no meio da agenda muito exigente de um diretor clínico de um grande hospital, poderia não ter a noção do timing, da importância. E, se necessário, eu telefonar-lhe naturalmente. E, portanto, enviei essa mensagem, mencionando apenas que tínhamos uma solicitação para 2 crianças com este diagnóstico e reencaminhei exatamente a mensagem da doutora Carla Silva, aguardando resposta e solicitando orientação. E qual é que foi a resposta que obteve e qual é que foi, no fundo, a orientação que recebeu? A orientação do diretor clínico foi no sentido de uma resposta positiva à solicitação, designadamente no sentido de concordância e autorização para agendamento da consulta solicitada. E essa foi uma decisão do Dr. Luís Pinheiro, ou seja, foi o Dr. Luís Pinheiro que decidiu que se deveria agendar essas consultas a estas 2 crianças, ou foi alguém mais acima dentro da hierarquia do próprio hospital? Não poderei responder a esse nível, Sr. Deputado, mas foi diretamente com o Dr. Luís Pinheiro que eu interagi e foi o Dr. Luís Pinheiro que me respondeu neste contexto. Em algum momento suscitou de uma forma, enfim, quer dizer, daquilo que nós temos a documentação, encaminhou o e-mail da doutora Carla Silva, portanto era muito óbvio de onde é que vinha o pedido. Mas em algum momento se colocou de forma expressa esta questão, ou seja, o hospital estou a receber diretamente um pedido que vem do Secretário de Estado da Saúde, este não é o procedimento habitual, como é que nós, no fundo, gerimos a situação, recusamos, não recusamos? Alguma vez essa questão foi colocada de forma expressa ao Dr. Luís Pinheiro? Não com essa natureza tão explícita. Penso que o assunto falava por si e o documento falava por si. Portanto, de facto, não, e todos temos a noção de que o circuito de referenciação, digamos assim, não correspondia às normas institucionais em vigor, designadamente à portaria que tal recomenda, que todos conhecemos e que os itens todos nós praticamos no dia-a-dia, na referenciação, mas exatamente por esse caráter excepcional é que foi imprescindível uma decisão do órgão institucionalmente máximo, que é o Conselho de Administração, e no caso veiculado pelo diretor clínico. Portanto, o Dr. Luís Pinheiro levou essa questão ao Conselho de Administração? Presumo que sim, até porque, se me permite, estava-me aqui só a recordar de um outro ponto, porque esse era o objetivo do meu mail, naturalmente, e dos contactos que fiz com o Dr. Luís Pinheiro, mas uns dias antes também, a médica neuropediatra, a doutora Teresa Moreno, responsável pela consulta de doenças neuromusculares e por esta patologia em particular, no departamento, um dos únicos 5 centros de referência a nível nacional, tinha-me enviado uma informação por mail referindo a existência de uma família com 2 crianças gêmeas que, depois de receber este mail, constatámos que seriam as mesmas. Mas não era uma solicitação para consulta, era digamos que um pedido de esclarecimento, um primeiro contacto exploratório desta família junto da médica e mencionando nesse mail que essa situação estava em apreciação num outro centro hospitalar, no caso no Hospital Dona Estefânia. Ou seja, o que eu queria, no fundo, a minha pergunta tinha como objetivo perceber se havia noção, quando esta questão estava a ser tratada, no fundo, que se estava a ir contra as regras que estavam estipuladas para a referenciação, contra a própria portaria que fez referência. A dada altura, no relatório da IGAS, também vem referida essa situação, de que a doutora Teresa Moreno estaria também a ser contactada diretamente e que a doutora Ana Isabel Lopes teria transmitido à doutora Teresa Moreno que, portanto, que teria sido informada pela diretora do departamento que o diretor clínico tinha insistido com a marcação da consulta para as crianças por indicação da Secretaria de Estado, tendo a declarante insistido que a especificidade do caso deveria ser do conhecimento da Secretaria de Estado. Ou seja,
havia a noção, entre quem estava a tratar do assunto, que aquela era uma situação irregular no mínimo, ou seja, não estaria de acordo com aquilo que estava definido na portaria, mas ainda assim avançou-se no pressuposto de que, sendo o próprio Governo que estava, ou um elemento do Governo que estava a dar essa indicação, se deveria cumprir essa ordem, no fundo. É isso? Eu poderei transmitir ao Sr. Deputado aquilo que é a minha perspectiva e que foi o meu entendimento no momento, não é? E toda a minha atuação em consonância. Devo dizer que reconheci naturalmente, e volto a reafirmá-lo, o caráter ou a natureza atípica desta solicitação e poderei até dizer que senti o dito sobressalto cívico face a esta solicitação. Por essa razão, não poderia ser de outra forma, tive de contactar, e seria sempre essa a minha atitude, o meu superior hierárquico, para orientação subsequente. Nunca o faria de outra forma. Sobretudo porque era uma solicitação que vinha da tutela. Paralelamente a esse aspecto, sou uma clínica, sou uma profissional do terreno também, para além das funções de responsabilidade no departamento, e não podia ignorar também que se tratava de uma solicitação de natureza clínica, relativamente a 2 crianças com uma doença grave, progressiva, letal, cujo estado clínico à época eu ainda não sabia qual era e que de grande vulnerabilidade e relativamente às quais era importante dar resposta. Era a nossa missão assistencial, somos um centro de fim de linha. No momento, à época, éramos o único com experiência na terapêutica mais recente, e, portanto, existia, e não podíamos ignorar, a missão assistencial de dar resposta a esta solicitação, como para qualquer outra criança. Do ponto de vista do cumprimento da portaria, para além dos aspectos mais óbvios, em termos da resposta assistencial, em termos de eficácia, segurança e todos os requisitos de uma resposta assistencial adequada, há um ponto que será importante salvaguardar, é que não existia lista de espera para esta situação. Portanto, pela natureza da patologia, extremamente rara, por definição não existe lista de espera. E, portanto, todos os doentes são tratados em tempo útil. Não houve, portanto, injustiça, prejuízo para terceiros, e havia esta noção da solicitação em que o tempo contava para dar resposta assistencial. Ou seja, isso também lhe peço essa confirmação, é algo que também é uma das conclusões do relatório da IGAS, no sentido em que, ainda que não tenham sido cumpridos estes critérios de acesso e a portaria no acesso, relativamente ao tratamento, a conclusão a que chega é que, efetivamente, estas 2 crianças tinham direito a este tratamento e que ele seguiu os critérios clínicos necessários para acontecer. Confirma também isso? Confirmo, Sr. Deputado. Os critérios, todo o desenvolvimento do processo de avaliação, em primeiro lugar, do estado clínico das crianças, da indicação para o tratamento, dos critérios de elegibilidade, indicações/contraindicações, porque são requisitos muito específicos. Há um teste em particular, que é o teste dos anticorpos, para o vírus, que é o vetor, que é uma terapia génica, muito específico, que pode condicionar a exclusão para esse tratamento. Mas, de facto, tudo foi seguido de acordo com os cânones preconizados, com o máximo rigor, e, de facto, as crianças cumpriam os requisitos para a terapêutica. Talvez salvaguardar também aqui mais 1 ou 2 pontos. Estas crianças, no país de origem, já estavam submetidas à terapêutica de primeira linha, denominada nusinersen, que era o gold standard até aparecer a nova terapia génica, e, portanto, o que foi dito aos pais, e, aliás, a uma outra criança que, entretanto, foi diagnosticada em janeiro, logo a seguir, e que integrou todo este processo, que manteriam essa terapêutica até ser autorizada pela Agência Europeia Reguladora, pela EMA, terapêutica génica, portanto, com o Zolgensma. E, portanto, assim foi, e aguardaram até ao momento em que tal ocorreu, que seria mais tarde, em junho de 2020. Alguma vez se colocou a questão, em discussões internamente no próprio Departamento de Pediatria ou noutros locais que tenha conhecimento, sobre, por um lado, o impacto financeiro que este tratamento tinha, porque à data era o tratamento mais caro do mundo, neste momento já não é o tratamento mais caro do mundo, porque já há vários outros tratamentos mais caros do mundo, mas se foi tida essa discussão e também pelo facto de se tratarem de crianças que não residiam em Portugal,
apesar de terem nacionalidade portuguesa, vinham a Portugal de propósito para receber esse tratamento e, aliás, isso era, salvo erro, bastante claro para toda a gente. A própria doutora Teresa Moreno faz referência a isso, alertando que era esse o objetivo principal. Sim, senhor deputado, esse aspecto naturalmente esteve sempre presente, porque era uma das questões centrais. Portanto, por um lado, indicação para tratamento e, por outro lado, tudo o que representava esta terapêutica. Sendo que esta terapêutica, à época, ou a partir dessa época, sensivelmente, passou a ser o gold standard, a terapêutica padrão. E só a título de exemplo, desde então, decorridos estes meses, e até sensivelmente junho do ano passado, com base no relatório do Infarmed, só para ilustrar um bocadinho o desenvolvimento da inovação terapêutica nesta área, em Portugal foram tratadas 33 crianças, das quais 13 no nosso centro hospitalar. Isto é, a partir do primeiro trigger, digamos assim, que foi os primeiros doentes tratados no nosso centro hospitalar uns meses antes, a nível mundial, e uma vez autorizado pela EMA subsequentemente, passou a ser a terapêutica standard, digamos assim. E, portanto, esse aspecto esteve sempre presente, esteve nos casos anteriores, continua a estar nestes e continua a estar em cima da mesa. Portanto, esse assunto é da máxima relevância, prioridade, premência, diria, e nunca foi ignorado, nem pelos responsáveis institucionais, nem por nós, clínicos no terreno, nunca o poderíamos fazer. Não sei se poderia adiantar um pouco mais sobre este ponto. De facto, é um ponto que nos preocupa muito a todos e que é um tema muito difícil, que é o tema da inovação terapêutica e de como é que nós podemos conciliar a inovação terapêutica, que é vertiginosa, e os nossos doentes merecem inovação terapêutica. Estamos a falar em idade pediátrica e de doenças genéticas, mas podemos alargar essa inovação a outras áreas. Mas neste campo em particular, é verdadeiramente explosivo o campo da inovação terapêutica. Só a título de exemplo, no nosso departamento, que é um centro de referência, tem vários centros de referência em muitas áreas pediátricas, só a título de exemplo, na área das doenças hereditárias do metabolismo, temos mais de 1000 crianças em seguimento, somos o maior centro. Quase cada uma das dezenas, para não dizer centenas, de doenças hereditárias tem inovação terapêutica. Isto é apenas um exemplo. Se formos para a área das doenças neuromusculares, que é a área que estamos a abordar, outras tantas doenças se colocam. Ainda esta semana, recentemente, no nosso Conselho de Administração, foi abordada a situação de uma outra doença genética, que talvez venha a ser a mais onerosa já, terapia génica, também neuromuscular, cujo custo estimado virá a ser superior a 3 milhões. E quem diz estas, N outras. Portanto, isto é um assunto da máxima prioridade. Todos os conselhos de administração se preocupam e estão preocupados com esta temática. São decisões muito difíceis. Quando os fármacos já estão aprovados, que é o caso do Zolgensma, já foi aprovado anteriormente pelo governo português, não significa que nos possamos aliar do custo, e este é um aspecto que nós ponderamos diariamente, diria eu, diariamente, porque somos confrontados com esta realidade todos os dias, e isto aconteceu hoje. Hoje de manhã, no meu centro hospitalar, tivemos uma reunião com o diretor clínico, perdoe-me só para ilustrar e para responder à pergunta do Sr. Deputado. Uma reunião com o Sr. Diretor Clínico, com o responsável da Comissão de Farmácia e Terapêutica, com o Diretor de Serviço de Gestão Técnico-Farmacêutica, com o Diretor do Serviço de Farmacologia Clínica. Eu estive presente, porque era da área pediátrica, para discutirmos um assunto tão simples como um fármaco cujo custo preconizado pela empresa era absolutamente inacessível. E esteve num PAP, num Programa de Acesso Precoce, e tivemos que interromper o PAP, com tudo o que isso implica de dilemas éticos, porque considerámos incomportável o valor que o laboratório preconizava. Estivemos a discutir, foi negociado, em Conselho de Administração, está em negociação, e em breve esperemos que o valor seja outro, eu diria, um valor mais humanizado, é disso que se trata. Portanto, os valores que a indústria preconiza na inovação terapêutica são absolutamente, eu diria, inaceitáveis. Neste contexto, só mais um detalhe prático. No caso do Zolgensma, o que foi adotado, digamos assim, em consonância com o Infarmed, foi um acordo de partilha de risco
que é extremamente importante, em que o próprio laboratório comparticipa uma parte dos custos e do risco. Isto é, se os resultados forem claramente positivos, o hospital assume na totalidade. Se os resultados estiverem aquém do que é expectável, em vários níveis, em vários graus, o laboratório terá que assumir esse risco. Portanto, isto é um assunto da máxima importância e, naturalmente, foi considerado, neste caso, quando estas crianças chegaram, a propósito da instituição da terapêutica Cus-Alguesma. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, doutora Ana Isabel. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado do Partido Social Democrata, António Rodrigues, para fazer as suas questões. Podem inquirir diretamente a depoente e ela responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Professora, por nos ajudar a conseguir descomplexizar este caso que parece tão complexo quanto cada uma das pessoas que cá vêm. Parece que tem sensibilidades diferentes relativamente ao mesmo. Mas começava pelo fim, por aquela informação que acabou de nos dar agora. Ou seja, os custos do medicamento, não pelo custo do medicamento em si, não pela formação dos preços, como alguns dos nossos colegas gostam de fazer, mas precisamente por todas as implicações que tem dentro do próprio sistema de gestão do hospital este uso. Em relação às gêmeas, a Maite e Lorena, no início era uma questão inicial, eram as terceiras e quartas crianças que iam ser objeto deste tratamento. Tinha havido a bebê Matilde, a bebê Natália, e depois já nos disse, só no seu hospital, ou no centro hospitalar Lisboa Norte, houve 13 casos. Ou seja, provavelmente um valor acima dos 25 milhões de euros que terão custado. A preocupação aqui, nomeadamente, serzindo isto com aquilo que respondeu ao deputado Paulo Moacho, é como é que é possível, naquela época, olhando àquela informação que já nos confirmamos hoje e que constam dos documentos, aliás, que estavam em causa, que um custo desta natureza, na altura eram 4 milhões em relação a 2 gêmeas, tenham sido apreciadas apenas e só pelo diretor clínico, aparentemente, e já vou explicar porque é que eu digo aparentemente, porque no conjunto das situações, e rapidamente acompanhando a cronologia disto, a 15 de novembro, pela primeira vez, a doutora Teresa Moreno tem conhecimento e é contactada pela mãe das gêmeas. A 20 de novembro chega o e-mail da Carla Silva, no fundo, a suscitar a questão formalmente perante si, porque nesse intervalo de tempo já tinham trocado impressões a doutora Teresa Moreno com a senhora professora relativamente a este assunto. Depois fala com o doutor Luís Pinheiro, que, sendo diretor clínico, é membro do Conselho de Administração. Ora, nós não temos, no conjunto da nossa documentação, nenhuma ata do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria em como esta matéria foi a reunião do Conselho de Administração. É possível, por um lado, que esta matéria tenha sido decidida só pelo Dr. Luís Pinheiro, num primeiro lugar. Num segundo lugar, atendendo aos valores que aqui estão em causa, e por isso é que lhe fui buscar a questão dos 20 milhões, ou neste caso inicial, dos 4 milhões, que isto não fosse reportado ao membro do governo respectivo, porque, e esse documento nós temos, é que no dia 21 de novembro há uma carta do então Presidente do Conselho de Administração, Dr. Daniel Ferro, que suscita perante o Governo, perante o Secretário de Estado ou perante o Ministério da Saúde, a reposição financeira dos custos de que tinham suportado, quer nos 2 bebés iniciais, quer na questão das gêmeas que agora estão aqui em causa. E, portanto, gostava de perceber como é que esta questão financeira, que agora acabou de referência, e que acabou também até por nos alertar para uma situação pode vir a ser muito mais gravosa, e se nos pode dar alguma luz sobre isto, se este percurso não tem que ir também, ou não tem que percorrer Conselho de Administração, membro do Governo, porque ele tem um impacto tremendo na própria gestão financeira do hospital. Senhor Deputado, excelentíssimo Senhor Deputado, não sei se lhe conseguirei responder diretamente à questão, uma vez que não intervi diretamente nessas reuniões do Conselho de Administração. Eu diria que o que seria expectável é que desde o primeiro momento este assunto tivesse ido a Conselho, reunião de Conselho, e sido discutido dessa forma. Em todo caso, o que eu poderei dizer daquilo que é do meu conhecimento mais direto é que todo o processo de colocação da indicação, aprovação e validação passou pelo Conselho de Administração. Desde logo porque o processo institucional assim o impõe. Em primeiro lugar, só para relembrar, o circuito institucional processual
o médico que coloca a indicação, naturalmente com a consonância dos diretores, no caso, diretora do Serviço de Pediatria Médica e diretora de Departamento, para a instituição da terapêutica, submete essa proposta numa plataforma eletrónica, que é a plataforma da Comissão de Farmácia e Terapêutica. Subsequentemente é validada pela diretora de serviço, e assim foi, a diretora do serviço à época. Subsequentemente, presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica e, subsequentemente, diretor clínico e vai a conselho. Portanto, o processo de validação institucional é muito claro e transparente, rastreável numa plataforma e é este o circuito. Portanto, se não for antes, a este nível, foi seguramente apreciado e discutido. Ainda relativamente ao processo, e nomeadamente às intervenções, os comentários estranhos que andam à volta deste processo, num determinado momento, em 24 de janeiro de 2020, a doutora Teresa Moreno envia um e-mail, que é do nosso conhecimento, ao doutor Luís Pinheiro, portanto ao diretor clínico, dizendo que a mãe das gêmeas teria dito que teria todas as assinaturas necessárias até à Ministra da Saúde. Teve conhecimento deste e-mail? Conhece? Comentou ou foi comentado consigo esta situação? Não, Sr. Deputado, excelentíssimo Sr. Deputado, não tive conhecimento, a não ser a posteriori, quer pelos mídias, quer agora no lançamento deste processo, a partir de 2023. E seria... Perdão. Desconhecia, Sr. Deputado. E seria normal a doutora Teresa Moreno enviar um e-mail diretamente para o doutor Luís Pinheiro, quando antes todo o processo tinha sido sempre validado consigo? Não tenho comentário a fazer. Portanto, não teve conhecimento disto e confirma que este e-mail, existindo, e já é provável que já tenha ouvido falar dele, a doutora Teresa Moreno enviou diretamente ao doutor Luís Pinheiro, aquele que teria respondido a si, que o doutor Luís Pinheiro teria dito, e está citado, o doutor Luís Pinheiro diz que tens que marcar, porque foi por ordem, pressuamos, superior. Permita-me, Sr. Deputado, relativamente a essas referências, desconheço-as inteiramente, tive conhecimento com base nas alegações da colega neuropediatra, só posso dizer que as desconheço inteiramente. Mas seria normal que tivesse tido conhecimento? Diria que sim. Ainda no âmbito deste processo, e, portanto, quando teve conhecimento do e-mail da doutora Carla Silva, que lhe dava conta da ordem e instrução, quer como queira que lhe chamemos, relativamente a esta intervenção, como é que entendeu isto? Entendeu isto como uma interferência dentro do funcionamento normal do hospital? Isto, de alguma forma, distorceu aquilo que eram as regras internas de funcionamento do hospital? Alguma vez tinha tido conhecimento de uma situação semelhante? Como já disse ao Sr. Deputado anteriormente, nunca eu tinha sido confrontada com uma situação desta natureza e, para mim, foi absolutamente excepcional, extraordinário, e considerei que, de facto, era fora do contexto, expectável. Portanto, o facto de um mail da doutora Carla Silva ter sido enviado para si, que posteriormente validou com o doutor Luís Pinheiro, ou seja, o enviou para que o doutor Luís Pinheiro o assumisse, e a doutora Teresa Moreno passou a lidar com este assunto diretamente, portanto, a senhora professora saiu deste circuito. Diria que não, Sr. Deputado, porque as decisões que dizem respeito, neste caso, aos doentes seguidos no Departamento de Pediatria, sobretudo decisões com alguma complexidade e exigência, como era o caso, são decididas de uma forma, diria, colegial. Isto é, por um lado, no que diz respeito à indicação terapêutica e ao avanço para o processo, o médico especialista, neste caso subespecialista, que está mais diretamente envolvido, naturalmente, tem toda a independência técnica ou clínica ou científica, e isso é totalmente, integralmente respeitado. Ninguém prescreve ou avança para uma proposta terapêutica se não estiver em consonância com ela, e totalmente, de forma muito clara e explícita. Portanto, não há aqui nenhum tipo de imposição, mas, por outro lado, as decisões são sempre
desta complexidade são sempre abordadas e discutidas de forma colegial. Isto é, entre as pessoas da equipa, entre as pessoas, entre a responsável do serviço de pediatria e a responsável do departamento, no caso eu, à época também. E sempre que se justifica, abordadas junto do diretor clínico e até, circunstancialmente, se a situação justificar, junto do Presidente do Conselho de Administração. Este é o modus operandi institucional no nosso hospital e no nosso centro hospitalar. Portanto, o assunto não passou a ficar reservado a uma entidade ou outra. Continua a ser abordado de uma forma colegial, embora, no que diz respeito ao aspecto decisório, à decisão central, centralizado, por definição, no diretor clínico. Podemos dizer que a única coisa que ainda me mete alguma hesitação ou incerteza é nesta circunstância do comportamento do Dr. Luís Pinheiro em todo este processo, porque já me respondeu dizendo que o processo tinha ido ao Conselho de Administração, até porque o Dr. Luís Pinheiro era membro do Conselho de Administração, mas nunca recebeu nenhuma comunicação do Presidente do Conselho de Administração relativamente a este assunto. Foi sempre tudo transmitido pelo Dr. Luís Pinheiro. É verdade, Sr. Deputado. Mas Exatamente. o Sr. Professor acabou de dizer que, em alguns casos, até receberia ou poderia vir a receber indicações do Presidente do Conselho de Administração. Peço desculpa, talvez não tenha sido explícita. Neste caso, não recebi. O que eu tentei explicar foi que, noutros contextos, noutras situações, assuntos de particular relevância podem vir a ser discutidos com os diretores de serviço de departamento, não só com o Sr. Diretor Clínico, mas também, se necessário, com o Presidente do Conselho de Administração ou em Conselho, dependendo não foi o caso, estava só a generalizar. Certo. Mas por razões, essa possibilidade de intervenção é por razões clínicas ou eventualmente por razões financeiras? Eu diria que é o conjunto, excelentíssimo Sr. Deputado, mas as razões financeiras certamente teriam um peso muito relevante. Voltando à informação com que concluiu a primeira intervenção de resposta ao deputado Paulo Moacho, naquela situação em que discutiu hoje de manhã, que tem aparentemente também uma dimensão talvez até superior ao custo deste medicamento... Não, essa não tem um custo superior, essa é uma outra. Uma outra. Mas conhece alguma situação de algum medicamento que tenha um custo superior a este e que de alguma forma obrigasse a que houvesse uma intervenção formal do Conselho de Administração e do Presidente do Conselho de Administração? Não, isso ainda não aconteceu. Estava só no cenário de, hipoteticamente, poderão avizinhar-se num futuro próximo situações de propostas terapêuticas ou de inovação terapêutica em algumas patologias com custos até superiores. E acha que esse tipo de situações a verificarem-se, também elas deveriam ir ao conhecimento do membro do Governo Tutelar e da Saúde, perante a dimensão do impacto para o próprio orçamento do hospital? Eu diria que sim, naturalmente, Sr. E que terá sido por isso sim. que, volto a citar, a carta que o Dr. Daniel Ferro fez dia 21 de novembro de 2019 a pedir um reforço de verbas para o hospital devido aos custos que tinha exatamente com este medicamento. Exatamente. Se me permite só nesta sequência, quando foi do caso das duas primeiras crianças tratadas em Portugal, foi quase liminarmente um cenário dessa natureza. O assunto teve que ser discutido a nível do Ministério da Saúde, naturalmente. Porque era a primeira vez ou por causa da dimensão financeira? Pelas duas razões, Sr. Deputado. Até porque o medicamento, tanto quanto nós sabemos já, o medicamento nem sequer ainda estava reconhecido na Europa e muito menos em Portugal. Só muito mais tarde é que viria a ser aprovado pela EMA. E, portanto, no fundo, era o receio também de uma experiência e um caráter excepcional que se mantinha nesta situação quando as gêmeas que nós estamos aqui a referenciar, que só mais tarde é que veio a tornar-se um procedimento regulado, um procedimento assumido por todas as entidades do Ministério da Saúde e do Hospital em particular. Uma das questões que, de algum modo, também tem afetado este processo é uma declaração que, aliás, foi a doutora Teresa Moreno que veio aqui trazer também a esta comissão de inquérito, dizendo que as gêmeas eram conhecidas pelas meninas do Presidente. Nós sabemos que havia muitos rumores, havia muitos comentários. Sr. Professor, alguma vez ouviu esta expressão? Alguma vez sentiu que havia alguma interferência por parte de qualquer outra instituição, para além daquela que já conhece e já nos referenciou, relativamente a esta matéria? Não, Sr. Deputado. Nunca fui confrontada com essa realidade. Devo dizer que tive conhecimento dessa menção já através dos mídias, quando do processo, no final do ano passado,
e nunca, em circunstância alguma, tive esse conhecimento. Também devo dizer, se me permite, neste contexto, que nunca falei, ou fui contactada, ou tive conhecimento relativamente a algum membro, quer do Governo, quer da Presidência da República. Era exatamente a pergunta que eu lhe ia fazer a seguir, mas faço-lhe então a seguinte. Não é estranho que, perante toda esta envolvente, a relação direta que tinha com a doutora Teresa Moreno, o facto de ter começado inicialmente este processo por via dela própria, por causa do primeiro contacto da mãe das gêmeas e, a posteriori, com o e-mail que recebeu na Secretaria de Estado, não seria normal que ela comentasse consigo esta situação tão peculiar que era uma intervenção externa? Nomeadamente essa, dos rumores que ela aqui veio dizer que existiam, não é? Portanto, seria ou não seria normal que ela comentasse isto consigo? Seria eventualmente expectável. Mas não foi, foi o caso. Não aconteceu. E, portanto, nunca ouviu qualquer tipo de referência a isso. Não. Nunca, e a única referência que tem é o ter recebido um e-mail da Secretaria de Estado que lhe pedia para, no fundo, acompanhar e encaminhar o processo clinicamente, para, no fundo, dar entrada em todo o procedimento normal que aquilo seria expectável dentro do hospital. Sim, exatamente, Sr. Presidente. Se me permite também, devo dizer que, quando tive conhecimento dessas referências, não só fiquei surpreendida, mas considerei muito pouco edificante esse tipo de comentários, porque, de facto, a cultura institucional do nosso departamento e da nossa instituição é uma cultura que preza muito os valores humanísticos, e os nossos doentes pediátricos têm identidade própria, têm nome e identidade própria. E, portanto, é o comentário que eu me reservo para essa referência. Eu sublinho isso, Sra. Professora, porque já tinha havido um outro depoente que tinha exatamente dito isso. As crianças no hospital têm identidade própria e isso é sempre de sublinhar do ponto de vista humano, porque é de humanidade também que falamos quando tratamos estas coisas. Muito obrigado, Sra. Professora. Sr. Presidente, tem mais questões a colocar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, doutora Ana Isabel. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Ana Abrunhosa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pode inquirir diretamente a depoente e a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Professora Ana Isabel Lopes, obrigada pela sua presença e pelo seu testemunho muito esclarecedor. E eu vou fazer algumas questões que relevam do que foi dito. Em primeiro lugar, gostava de fazer um esclarecimento. O Presidente do Conselho de Administração fez 2 ofícios a seguir ao e-mail da doutora Carla Silva, no dia 21 para o Sr. Secretário de Estado de Lacerda da Salles, no dia 22 para a Sra. Secretária de Estado Jamila Madeira, e falava das 2 crianças e do ressarcimento das 2 crianças que tinham sido tratadas em agosto e, portanto, em novembro não podia estar a pedir o ressarcimento de um tratamento que iria ser feito, não se sabia quando, e que foi feito em junho de 2023. Portanto, o caso que o Sr. Presidente do Conselho de Administração colocava era das 2 meninas que tinham sido tratadas em agosto de 2019 e não destas meninas gêmeas, porque, obviamente, que no seu espírito estaria o encargo futuro que as meninas viriam a acarretar. E isso, de facto, não posso deixar de me associar a todos os comentários e preocupações que o Sr. Deputado António Rodrigues fez, dizendo que há um Conselho de Administração que toma uma decisão que depois tem encargos financeiros muito grandes. Essa regra, entretanto, mudou, se não me engano, ou seja, com estes medicamentos inovadores, eles continuam a ter encargo para o hospital ou é o Ministério da Saúde que os assume? Daquilo que eu sei, excelentíssima senhora deputada, é o Ministério da Saúde. Portanto, são financiados pelo Ministério da Saúde. E essa regra mudou, senhora professora? É aquilo que me é dado saber, excelentíssima senhora deputada. Por outro lado, tanto quanto julgo saber também, e sobretudo com base depois no relatório da auditoria interna que foi efetuado no Hospital de Santa Maria, o custo, após a renegociação com a Infarmed, reduziu significativamente, à volta, estimado na altura, à volta de 1.200.000. Não quer dizer que é naturalmente um valor elevadíssimo, mas houve uma redução significativa. Sim, porque inicialmente estávamos a falar de um valor de 2 milhões, Sra. Professora. Mas, como disse, também era uma partilha de riscos e nós agradecemos porque hoje também aprendemos muito com a senhora e aprendemos, sobretudo, a forma
como trabalham com as nossas crianças com problemas extremos. E não deixou também de me sensibilizar a forma como também referiu o sobressalto cívico que um contacto do Ministério lhe suscitou, e acredito em si, e que o considerou atípico. E faço-lhe esta questão sem segundas intenções. O que é que pesou mais em si, Sra. Professora? O sobressalto cívico ou o cariz clínico do caso e a missão assistencial? Ou seja, a senhora não era obrigada, depois daquele telefonema, a fazer o que quer que seja. Não era. Sabe, não era, Sra. Professora? Não era obrigada. Não era. Não era. Em boa consciência, não era, porque há uma portaria, há toda uma deontologia. Portanto, a Sra. Professora não era obrigada a fazer o que quer que seja. Eu gostaria que... Mas, o que é que pesou mais? Este seu sobressalto cívico, ou seja, não gostou que houvesse uma interferência, ou o cariz clínico do caso, que até já conhecia por causa de um mail anterior, e essa sua missão assistencial? Muito obrigada, Sra. Deputada, pela pergunta. Não tenho dúvidas em responder que foi o critério clínico. Sempre. E será sempre aquele que, julgo eu, em qualquer circunstância que pesará. A minha missão e a da instituição na qual trabalho é exatamente tratar doentes, salvar vidas, sobretudo no caso de doentes muito vulneráveis, não é por serem apenas doentes pediátricos, são doentes pediátricos muito vulneráveis, em que o tempo conta e, portanto, em coerência com a missão assistencial institucional, mas eu própria, individualmente, como clínica, foi exatamente esse parâmetro que pesou na minha decisão. Mais. Sr. Professor, eu posso deduzir das suas palavras que fosse qual fosse o canal porque lhe chegasse este caso, estas crianças iriam dar entrada no hospital e iriam ser tratadas, tendo em conta que são um centro de referência, fosse qual fosse o canal. Eu estou-lhe a fazer esta pergunta e quero que também me responda com a sinceridade com que a vejo responder. E, portanto, fosse qual fosse o canal, se elas tivessem cá a passar férias e tivessem ido lá às urgências, se tivessem confrontado com estas meninas nesta situação, o desfecho teria sido o que foi? Pergunto meu, Sra. Professora. Não posso especificar no detalhe, mas genericamente falando, eu diria que sim. Atendendo ao contexto clínico, ao estado da arte e àquilo que nós sabemos sobre o que é melhor no contexto específico da doença, face ao estadio clínico, eu diria que seria essa a abordagem, digamos, final, digamos assim. Como a excelentíssima senhora deputada mencionou muito bem, por vezes estes casos graves, de outra natureza, mas em certa medida similares, do ponto de vista do impacto somático, é exatamente nesse contexto que nos surgem. Ou não estão a ser acompanhados, ou estão a ser acompanhados e por agudizações aparecem-nos no serviço de urgência e a partir daí nós damos todo o seguimento ao processo. Não é inédito que seja essa uma das portas de entrada. O mais comum nesta patologia naturalmente serão consultas interhospitalares referenciadas, quer do sistema público, quer privado, mas de facto, de uma forma ou de outra, as crianças chegariam a um dos centros de referência, ao nosso, a qualquer um dos outros. Da avaliação que faz, e aqui peço-lhe uma avaliação médica ou científica daquele que foi o tratamento que a doutora Teresa Moreno fez, ao caso da sua avaliação, senhora professora, sendo a senhora também, em termos médicos e científicos, uma pessoa de referência nacional e internacional, de qual é a avaliação que faz do trabalho que a doutora Teresa Moreno fez, na avaliação que fez e no encaminhamento que deu. Qual é a avaliação que faz, Sra. Professora? Muito obrigada, Sra. Deputada. Do ponto de vista clínico, portanto, eu considero que o trabalho foi exemplar. Aliás, eu penso que é motivo de orgulho, com alguma imodéstia eu direi, mas é motivo de orgulho, de facto, o trabalho desenvolvido no nosso departamento e, em particular, na área de neuropediatria, nesta área, não só nesta patologia como noutras, em que, de facto, seguimos os melhores estándares internacionais e procuramos dar a melhor resposta aos nossos doentes, independentemente do contexto, neste caso, em que foram referenciados. E, portanto, no caso concreto, a opção terapêutica, eu penso que este assunto talvez até já tenha sido eventualmente aqui abordado, esta opção terapêutica atual é, de facto,
à luz da evidência atual, a mais consensual, porque, de facto, aquele aspecto do timing de intervenção do gene que se vai localizar no neurónio motor, e não é só no neurónio motor da medula, mas também do bulbo, que controla a respiração, a deglutição e todas estas componentes, portanto, é verdadeiramente decisivo para a sobrevida destes doentes. Portanto, o que está em causa, em última análise, é a sobrevida, e nós controlamos a sobrevida, portanto, deixa de haver mortalidade. Desde logo depois, a melhoria da qualidade de vida. A cognição está mantida. Depois, os aspectos da motilidade, da deambulação, estas crianças vão à escola. Claro que não têm uma autonomia motora total, mas deixam de ter ventilação noturna, por exemplo, porque elas dependiam de ventilação ou 24 horas ou pelo menos 16 horas, alimentavam-se por uma sonda de gastrostomia, deixam de ter todos esses suportes adjuvantes e passam a ter uma relativa autonomia. De tal forma que, atualmente, estes outcomes são assumidos ou aceitos relativamente como uma cura relativa. Não é uma cura como noutras doenças crónicas altamente incapacitantes, mas, à luz da evidência atual, pode-se aceitar como uma cura relativa. E, portanto, eu diria que, respondendo à pergunta da excelentíssima senhora deputada, a abordagem clínica foi de acordo com o melhor standard of care, de acordo com as melhores práticas e aquilo que é possível atingir na medicina atual em qualquer parte do mundo com os melhores custos. Muito obrigada, senhora professora. Eu não posso deixar de, embora eu não lhe dê grande relevo, porque passado estes anos é normal que haja contradições, mas há aqui algumas contradições entre o depoimento da doutora Teresa Moreno e o da senhora professora, nomeadamente no número de vezes que a doutora Teresa Moreno refere que houve contactos ou que a senhora doutora Teresa Moreno terá solicitado, no fundo, depois de ter recebido, depois do mail, a doutora Teresa Moreno refere que insistiu e que terá havido pelo menos 3 contactos da senhora professora a insistir e que eram orientações superiores. Aqui o próprio relatório do IGAS fala desta aparente contradição, no entanto conclui que de facto houve aqui orientações e que face a essas orientações terão dado encaminhamento. Eu gostava aqui mais de destacar, gostaria também que comentasse, mas deixo que eu aqui gostaria de destacar, é a parte que também o próprio Dr. Luís Pinheiro refere, a parte da vossa missão, ou seja, que a partir do momento em que tomam contacto com esta realidade não a podem ignorar, venha este conhecimento de onde venha. Peço-lhe, por favor, também que tenha a oportunidade de comentar esta aparente contradição, até para termos a sua versão. Muito obrigada. Muito obrigada, excelentíssima senhora deputada. Relativamente ao comentário da colega, da doutora Teresa, em relação ao número de solicitações para agendamento da consulta, eu não subscreverei integralmente esse comentário. Desde logo porque não vislumbro a pertinência, a necessidade mesmo, diria, de tal insistência. Para nós todos, para mim e para o diretor clínico, tal como para a doutora Teresa, era bem patente o que é que estava em causa. Todos nós conhecíamos bem o diagnóstico, as terapêuticas putativas em causa, que diriam a ser instituídas, eventualmente, uma vez avaliado o caso, e, portanto, diria que era redundante estar a repetir ou reiterar solicitações. Não me recordo de todo desse tipo de reiterações, não vejo mesmo a pertinência ou a necessidade, e peço desculpa, agora já não sei qual era a outra questão da senhora deputada. Era mais um comentário, mas no fundo, mesmo o doutor... Peço desculpa. E, de facto, eu gostaria que ficasse claro, se tal não ficou claro até à data, que não ocorreu em circunstância alguma qualquer tipo de imposição, de forma alguma. E, portanto, como eu suponho que mencionei anteriormente, as decisões clínicas são absolutamente livres, esclarecidas e livres, nem de outra forma poderia ser. Portanto, há toda uma ética de conduta institucional e no departamento em que cada profissional tem total independência às suas decisões. Não ocorreu em nenhum momento, eu penso que isso também ficou claro, nem eu esperaria, mas é só para que fique claro, em qualquer momento alguma manifestação de oposição
ou de dissonância por parte da doutora Teresa em relação à avaliação das crianças, em relação à instituição dos exames complementares e à prescrição de uma terapêutica, que foi a própria que prescreveu, com base no seu conhecimento especializado e que nós todos respeitamos, e, portanto, tal nunca aconteceu qualquer forma de dissonância ou de manifestação de oposição. E, portanto, daí que para mim não vejo sequer a necessidade dessa reiteração, porque havia um consenso, o assunto tinha sido abordado conjuntamente. Eventualmente, meramente não gosto de fazer especulações, mas talvez a própria doutora colega tenha sentido alguma pressão, insistência por parte dos familiares. Isso sim, admito que sim, e, portanto, nesse sentido também conversou comigo algumas vezes, como terá conversado com outros colegas, com a diretora de serviço, eventualmente, no sentido de pressionar um pouco o timing e a diligência da decisão final. Creio que eu ia para esse ponto, Sra. Professora, que é o seguinte: de facto, o hospital toma a decisão de só administrar depois do parecer da EMA, da Agência Europeia do Medicamento. E, de facto, nota-se numa série de correspondência que aqui temos a pressão da família para que o hospital administre o medicamento antes dessa autorização. E, portanto, essa partilha foi feita, era do conhecimento da senhora professora, essa pressão que a família fazia. E pergunto se alguma vez a doutora Teresa Moreno também terá comentado com a senhora professora no fundo, o facto da mãe se gabar que estaria escudada até pelo Sr. Presidente, coisa que ela depois aqui admitiu, dizendo que não era bem a verdade, e, portanto, peço-lhe para comentar se também a doutora Teresa Moreno, de algum modo, também desabafou consigo essa postura também da mãe, que era uma forma, acredito eu, também de pressionar para que o medicamento fosse administrado antes da autorização da Agência Europeia do Medicamento. Excelentíssima Sra. Deputada, relativamente à menção ao Excelentíssimo Sr. Presidente, nunca foi feita essa menção. Só tive conhecimento, como disse, já a posteriori agora, a quando do processo e até circunstancialmente através dos mídia. Mas circunstancialmente, a colega mencionou uma vez por outra, mas muito pontualmente, alguma pressão no sentido da diligência para o tratamento. Em todo caso, ficou muito claro para a família destas crianças, como para a outra criança que foi tratada em simultâneo, porque isso foi uma assunção plena das equipas responsáveis, que só se faria o tratamento após a aprovação da EMA. Isto desde o primeiro momento em que estas crianças entraram no processo, todas elas, as três. E, portanto, nunca haveria outra decisão subsequente. O que ocorreu foi também aquele processo, não sei se já terá sido mencionado, do MAP, ou do PAP, que é um programa de acesso precoce, no qual se tentou integrar estas crianças, porque poderia permitir a disponibilização gratuita do medicamento. Isto foi por volta de fevereiro de 2020, tivemos conhecimento dessa possibilidade através do laboratório, mas que depois acabou por não se concretizar. Mas nada mais ocorreu até a aprovação pela EMA. Professora, uma questão final, creio que já o referiu. Nenhuma criança ficou por tratar, nenhuma criança ficou para trás ou foi preterida pelo facto destas duas meninas terem sido tratadas. É uma questão, Sra. Professora. Sim, de forma alguma, Excelentíssima Sra. Deputada, nenhuma criança ficou por tratar, não havia lista de espera, todas as crianças elegíveis, e a única que existia elegível à data era a terceira criança, circunstancialmente uma criança dos Açores mais pequenina, que entretanto foi diagnosticada, foram todas tratadas. Depois surgiram outros casos, mais tarde, naturalmente, mas nenhuma criança ficou por ser tratada. Sra. Professora, muito obrigada. Em nosso nome, agradecemos o serviço público que faz, que ultrapassa em muitas das vezes a vossa obrigação. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, doutora Ana Isabel. Vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Pode inquirir diretamente a depoente responder diretamente. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Professora, cumprimento-a pela presença aqui nesta Comissão de Inquérito, saudando também o seu trabalho. Sra. Professora, se não levar a mal, eu gostaria de começar por algo que disse há pouco, que foi que nessa noite trocou umas mensagens com o Dr. Luís Pinheiro,
com o diretor clínico pedindo orientações. Isso é verdade? Foi mesmo assim? Estamos a referir ao primeiro... Quando lhe foi solicitada a marcação desta consulta, disse que teria trocado sobre este assunto mensagens com o Dr. Luís Pinheiro. Isto foi mesmo assim? O que se passou exatamente, recapitulando... Mensagens SMS, digo. Não, foi uma mensagem dizendo que tínhamos recebido uma solicitação, no caso da Secretaria de Estado, relativamente a 2 crianças com o diagnóstico de atrofia espinhal. Sr. Presidente, eu gostava de interromper a sessão para dizer o seguinte. Nós temos um caso que está a ser investigado pelo Ministério Público em Portugal sobre a possível interferência política do Governo da República, então, na marcação de uma consulta. Há aqui uma declaração que é da maior gravidade, porque indica que foi uma marcação feita pelo Secretário de Estado. Eu não sei se o Ministério Público tem esta mensagem, não sei porque é que nós não temos esta mensagem, e não sei porque é que esta Comissão de Inquérito é surpreendida aqui com esta mensagem. Quer dizer, é muito difícil fazer um trabalho profundo, quando na verdade andamos a pedir elementos há não sei quanto tempo, e hoje sabemos que há uma mensagem que tomo por certa, porque é-nos dita aqui sob juramento na Comissão de Inquérito, em que se fala expressamente do Secretário de Estado no momento a pedir indicações para a marcação de uma consulta. Portanto, eu penso, obviamente que as autoridades judiciais também estão a acompanhar esta diligência, mas eu gostava de saber se esta mensagem pode ser disponibilizada à Comissão de Inquérito para podermos analisar. Eu sei que temos questões com as mensagens, com os pareceres e com de fundo, mas eu acho que era da maior importância que esta mensagem ficasse no acervo da Comissão de Inquérito e, portanto, gostava de pedir se todos os partidos concordassem com esta recolha ou entrega voluntária por parte da Sra. Professora. Sra. Deputada Ana Brunhosa. Presidente, senhores deputados, o relatório da IGAS refere o que a senhora professora referiu, ou seja, o relatório da IGAS refere que a senhora professora encaminhou um mail depois de ter mandado uma mensagem por telemóvel ao senhor diretor clínico. Portanto, o relatório da IGAS já fala... Ok, da nossa parte é referido e, portanto, se os próprios estiverem de acordo... Sr. Deputado. A questão é esta. Nós temos um conteúdo de mensagem que é absolutamente clarificador, porque fala logo da Secretaria de Estado, aparentemente. Peço desculpa, Sr. Deputado. Daquilo que eu me recordo, se me permite, daquilo que eu me recordo, eu reencaminhei a mensagem integralmente da doutora Carla Silva ao diretor clínico. Portanto, literal, a mensagem original. E sinalizei ao diretor clínico a existência de 2 crianças, que eram as que constam no mail. Eu aqui estou a dizer que foi através da Secretaria de Estado, mas a informação que transmiti, tanto quanto me recordo, ao senhor diretor clínico foi de que era o diagnóstico. Era falar do diagnóstico. Desculpe lá, Sra. Professora. Do que se recorda, já não tem as mensagens? Eu não tenho essa mensagem, mas o que eu posso dizer é que disponibilizei todos os meus dados à instituição que fez uma inspeção no Hospital de Santa Maria. Eu compreendo isso, mas repare... Mas posso disponibilizar os meus meios móveis. Não me leva a mal, mas nós temos um pouco... Todas as pessoas que aqui vêm têm elementos que subitamente desapareceram. E-mails, mensagens... É um pouco, pelo menos constrangedor, uma comissão de inquérito estar numa fase final de conclusões e não ter uma mensagem como esta. Portanto, eu queria lhe pedir o esforço, por favor, se isso ainda for possível. Como disse a Sra. Deputada Ana Brunhosa, esta mensagem é feita referência no relatório da IGAS. Eu queria lhe pedir encarecidamente, penso que poderá fazer, das mensagens que trocou sobre este assunto, que é isso que interessa, com o Dr. Luís Pinheiro ou com outras entidades que possam ser fundamentais para a descoberta da verdade, se nos podia facultar a esta comissão, ainda hoje, no decurso do dia de hoje ou dia amanhã. É possível isso? Eu devo dizer que fiz essa pesquisa, mas voltarei a fazê-la. E disponibilizo todos os meus meios móveis. Doutora, vamos aguardar que depois faça essa pesquisa. Só um momento, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Ana Brunhosa pediu a palavra. Peço desculpa. O relatório da IGAS transcreve a mensagem escrita. A mensagem escrita pode ter outro... Não, atenção, só para dizer,
Diz assim, o relatório da IGAS diz, nesse mesmo dia, a diretora do Departamento de Pediatria do Centro Hospitalar reencaminha um e-mail para o diretor clínico e onde diz, e está textualmente o que a senhora professora escreve, conforme combinado, reencaminha o mail relativo à situação mencionada. Após ter remetido previamente uma mensagem escrita telefónica dizendo-lhe, e está entre aspas, está aqui transcrita a mensagem que a senhora professora terá enviado ao seu diretor clínico, gostaria de lhe falar sobre 2 casos de atrofia medular e espinhal. E, portanto, a IGAS transcreve, e teve acesso, transcreve para o relatório, quer a mensagem telefónica escrita, quer o mail que a senhora professora enviou ao Dr. Luís Pinheiro. Está no relatório da IGAS. Não teve acesso à mensagem. Ele transcreve algo que é dito por uma via terceira. Não sei. É esse esclarecimento que queremos. Acho que é esse esclarecimento que queremos. Quer dizer, se nós temos agora foi feita foi usada uma expressão por indicação do Secretário de Estado que não está sequer nestas palavras. E, portanto, nós temos que perceber em que terreno é que andamos a mover-nos. Agora, também vamos dizer uma coisa. Se a mensagem, então, estava disponível no momento do relatório do IGAS, já não está agora? Quer dizer, o que aconteceu à mensagem no intercurso? Desapareceu? Desapareceu do telemóvel? Desapareceu? Por isso é que eu estou a questionar a autor e não estou a questionar o grupo parlamentar do Partido Socialista. Mas não temos a mensagem textualmente, como ela foi, nomeadamente como ela foi dita agora, não? E a referência ao Secretário de Estado. Portanto, Sr. Presidente, eu penso que para facilitar isto tudo, nomeadamente se a mensagem estaria disponível no momento do relatório do IGAS, se a Sra. Professora puder disponibilizar-nos hoje ainda essa mensagem, ou essa troca de mensagens, eu acho que para esta Comissão era muito importante para o apuramento da verdade, porque é precisamente o centro nevrálgico do processo de decisão, e acho que isso era muito, muito relevante. Peço à Comissão que faça essa diligência, Sr. Presidente. Se me permitem, Srs. Deputados, nesse caso pedimos à doutora Ana Isabel que voluntariamente, se puder fornecer realmente essas mensagens, e de toda a maneira, visto que as próprias mensagens também foram alvo do próprio relatório da IGAS, portanto, estão neste momento em processos que foram efetuados, penso que também podemos pedir à própria IGAS se pode fornecer a própria mensagem para confirmar e até ao próprio, penso que foi o diretor até ao próprio diretor também podemos pedir o fornecimento voluntário dessas mensagens e aí não estamos a ir contra qualquer das novas diretivas emanadas nos últimos tempos sobre esta questão das mensagens, não vale a pena irmos por esse caminho, mas penso que voluntariamente podemos efetuar esses pedidos para tentar chegar a alguma conclusão sobre a verdade realmente dessas mensagens e ver se realmente a sua importância para o próprio processo. Penso eu que estamos todos de acordo nessa situação. Pode continuar, Sr. Deputado. Muito bem, Sr. Presidente, agradeço-lhe então Sr. Deputada, desculpe lá. Não, eu já vi, Sr. Deputado, eu já o conheço, mas nós não temos a mensagem. Ora, imagine que nós tínhamos deixa-me só dizer isto, imagine que tinha um depoimento do filho do Presidente a falar do e-mail que enviou e não tínhamos o próprio e-mail. Nós temos direito a aceder ao próprio e-mail se for um elemento importante para a verdade. Ainda por cima, aqui temos 2 interlocutores, a Sra. Professora e o Dr. Luís Pinheiro. Não creio que a mensagem tenha desaparecido dos 2 telefones ao mesmo tempo, ou que tenha desaparecido subitamente depois do relatório do IGAS. Portanto, queria pedir então, Sra. Professora, se puder facultar a esta Comissão as mensagens. Faculto já, se me permite, Sr. Deputado, no final da audiência, o conteúdo do meu telemóvel. Não me arranjo mais problemas. Não é o objetivo nem meu, nem do Chega, aceder ao conteúdo do seu telemóvel. É apenas para que este Parlamento esta Comissão de Inquérito tenha acesso a mensagens fundamentais do processo de decisão desta Comissão de Inquérito, que é se houve ou não benefício no acesso a este tratamento. Só isso. Não é? Para que fique claro, e se está disponível para isso, Sr. Presidente, peço que seja feita a recolha dos serviços a estes elementos. Disse há pouco que não sentiu, no momento, nenhuma, digamos assim, dessintonia e que houve uma espécie de harmonia no processo dessa decisão. Mas soube que houve a tal carta de 28 de outubro, assinada pelos médicos e entre as quais a doutora Maria Teresa Gindo Moreno. Nessa carta fala-se em desrespeito pelo Serviço Nacional de Saúde, em falta de ética, em incapacidade de compreensão por parte de países mais ricos até que nós, que acabam por não ter
este tipo de critérios que o nosso tem. Então, o que é que esta carta diz da existência ou não de sintonia entre os profissionais de saúde na atribuição dessa consulta? Se me permite, excelentíssimo Sr. Deputado, a carta foi elaborada por um grupo de profissionais do Departamento, no caso da Unidade de Neuropediatria, no contexto ou na sequência da ocorrência da recepção destas duas crianças. O que eu posso comentar é que os colegas teriam toda a legitimidade para o fazer. É um direito que lhes assiste. Eu tive conhecimento da carta a posteriori, não diretamente, isso foi circunstancialmente, tal como a diretora de serviço à época, mas a minha interpretação foi de facto que era legítimo que o fizessem. Tanto quanto me recordo, havia dois níveis de conteúdos, um era um conteúdo mais generalista sobre o turismo de saúde em geral e outro mais específico relativamente aos constrangimentos financeiros institucionais a nível nacional. Não quero estar aqui a incorrer em alguma incorreção face à pressão assistencial. Mas há pouco a Sra. Professora disse que não houve nenhuma oposição da doutora Maria Teresa Moreno em relação a este processo. Não é estranho então que esteja na assinatura de uma carta destas, porque todos sabemos a que é que se referia, e isso ficou bastante claro nos meses seguintes e quando as primeiras reportagens saíram. Não é estranho então que nos esteja a dizer que nunca houve nenhuma oposição, e acreditando na sua palavra, e que depois haja uma carta assinada a manifestar esta oposição tão firme, este desrespeito pelo Serviço Nacional de Saúde, etc.? Eu diria que uma coisa não invalida a outra. Qualquer um de nós pode ter esse sentimento, ou essa preocupação perfeitamente legítima, o que não invalidará que depois no terreno, perante a situação clínica, tenha outra postura e tenha uma postura em consonância com a solicitação assistencial. O que nos está a dizer é que a doutora Teresa Moreno nunca se opôs ao tratamento que o Serviço Nacional de Saúde deu a esta gêmea. Exatamente, exatamente. Apesar de ter assinado esta carta. Exatamente. Tanto quanto é do meu conhecimento, e eu teria que sabê-lo, por razões óbvias, tanto eu como a diretora de serviço, nunca houve qualquer manifestação de oposição ao tratamento. Aliás, volto a reafirmar, Sr. Deputado, a indicação terapêutica foi colocada pela doutora Teresa Moreno, a prescrição terapêutica foi efetuada na plataforma eletrónica pela doutora Teresa e todo o follow-up subsequente. Muito bem. Sra. Professora, há pouco nós tivemos aqui a doutora Ana Sá, que referiu que a consulta das crianças nunca passou pelo processo de triagem que devia ter passado normalmente. Vou-lhe até citar o que é, para ser textual, que o agendamento das crianças luso-brasileiras não teve um pedido no sistema, acabando por nunca ser triado. Diz mesmo que, à luz das normas de hoje, o regulamento não foi cumprido. As consultas das gêmeas luso-brasileiras, no Santa Maria, não passaram pela equipa de triagem. Isto foi a garantia que nos deu hoje a doutora Ana Sá. Isto é verdade ou não é verdade? É que foi há minutos, aqui na Comissão de Inquérito. Tanto quanto eu julgo saber, corresponde à verdade, essa afirmação. Porque, de facto, o processo foi exatamente aquilo que foi mencionado anteriormente. Portanto, na sequência da solicitação, houve uma diretiva, uma orientação institucional, no caso do diretor clínico. Eu transmiti essa orientação à médica responsável, e a médica responsável, que também é médica triadora na sua área, porque nós temos vários triadores nas várias especialidades, e na consulta de doenças neuromusculares, a própria doutora Teresa é triadora, deu indicação de disponibilidade de vaga e de agendamento. Portanto, à luz das regras que temos, esta teria sido uma prática ilegal. Não sei se interpretaria como ilegal, no sentido não tem que entrar tudo no mesmo sistema de triagem? Ou há pessoas que entram fora do sistema de triagem? No sentido restrito, Sr. Deputado. Portanto, o que é que sucede? Nós, por vezes, temos situações em que de solicitação. Portanto, no fundo, temos dois sistemas de triagem, temos o vulgo CTH e não CTH. Não sei se esse ponto foi abordado. O CTH, dita consulta a tempo e horas, que surge habitualmente nos doentes que nos são referenciados, por exemplo, dos cuidados primários. E isso, habitualmente, quem efetua esse agendamento é um médico, ou a seleção, ou a indicação para, é um médico triador. E depois há o agendamento sem CTH. Sucede que há situações
em que, por exemplo, um colega que nos referencia de uma instituição hospitalar, por exemplo, uma situação reconhecida recentemente em que há alguma urgência em que aquela criança seja vista, e sem ser pelo contexto da urgência, e envia um relatório clínico específico. O médico da especialidade pode avaliar a situação e dar a indicação para um agendamento extra CTH. Mas, Sra. Professora, aqui não foi nem um caso nem outro. Certo. Foi, digamos, o segundo caso. Digamos que seria o equivalente ao segundo caso, sem CTH, em que a médica, que no caso tinha competências de triadora dentro da área, deu indicação para agendamento na sua consulta. Portanto, o que nos está a dizer é que não entrou pela via de triagem normal, hoje seria o equivalente a entrar por uma via de triagem semelhante sem CTH. À de sem CTH, mesmo não tendo passado pelo sistema de triagem habitual e mesmo tendo sido uma indicação clara do diretor do departamento, é isso? Houve uma indicação específica supra, portanto, do diretor clínico e da diretora do então, departamento. Mas se é equivalente, porque é que a senhora professora diz, desculpe citá-la a si própria agora, mas eu vou citá-la no que entregou, penso que ao IGAS, em que diz o seguinte, diz que nunca encontrou nada assim em toda a sua carreira. Eu vou-lhe ler, que é para ficar aqui claro. A senhora professora diz que, diz assim, questionada, não se recorda dos exatos termos da tal conversa telefónica que teve na véspera e que nós agora vamos tentar, pelo menos, caracterizar. Apenas pediu a formalização com os dados das crianças. Questionada, informou que ao longo da carreira e em funções de direção, nunca nada igual aconteceu. Consigo, ou que tenha conhecimento, no departamento. O e-mail foi reencaminhado para o seu diretor clínico. Então, ao Sr. Professor, é legítimo concluir que isto não é equivalente a nenhum processo de triagem. Senão, a Sra. Professora já teria encontrado isto na sua carreira no Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, este caso nunca aconteceu na sua carreira, nunca viu nada igual. Não. Pelo menos é o que diz ao IGAS. Este caso não. E porquê é que nunca viu nada igual? O que é que diferencia, então, do acesso aos outros todos? Porque diz, na minha longa carreira, eu nunca vi nada de semelhante. Comigo, ou que tenha conhecimento com este departamento. Porquê? Porque eu não lhe sei dizer. O que sei dizer é que não ocorreu. Não sabe dizer porque foram palavras suas. Sim, mas não ocorreu anteriormente. Portanto, uma referenciação desta natureza nunca ocorreu. Ó, Sr. Professor, desculpe, não sei se estou a explicar. Levar mal, eu penso que todos somos aqui, todos Sim. compreendemos o contexto em que estamos a falar e tenho, para além do meritoso trabalho que faz, como uma pessoa, enfim, com uma carreira que fala por si. O que é que quer dizer com algo como isto nunca aconteceu do ponto de vista da referenciação? Nós precisamos de saber isso. É que alguma coisa quer dizer, se eu não dizia uma coisa destas, uma não é? Referenciação por uma via que não, e se quisermos ser muito objetivos, as vias que estão explicitadas na portaria. Então era o que eu estava a dizer há pouco. 147 de 2017, sim. Porque há pouco disse, podíamos equivaler à outra forma de triagem, mas não podemos, desculpe lá, porque senão já tinha visto isto na sua carreira, nunca viu. Não sei se me estou a explicar bem. Portanto, não ocorreu por nenhum dos cenários contemplados na portaria. Isto é, via hospitalar, via cuidados de saúde primário, vulgo CTH, via sistema público ou privado, outro contexto, e via centros de contactos do SNS. São basicamente estas... Não veio de nenhuma dessas. Exatamente. Veio do velho sistema português, que é a Cunha, foi daí que veio, doutora. Desculpe lá dizer assim, mas foi daí que veio. Na verdade é o sistema de triagem, que tivemos aqui é o sistema da Cunha, não é? Sim, mas foi um registro administrativo que foi feito na sim, sequência da solicitação. Era só para clarificar isso, porque é a senhora professora que diz nunca me aconteceu em toda a minha carreira. Eu acho que alguém com a sua carreira é muito importante. Quando diz isto tem que ter peso. Ou seja, isto tem que ser uma expressão avaliada. Uma não é? referenciação externa por esta via nunca me ocorreu, é verdade. Nem a si, provavelmente, nem ao departamento. A mim não. Porque a senhora doutora diz que também do que sabe, ao departamento também nunca... Enquanto eu tenho estado no exercício destas funções, saberia, julgo eu. Muito bem. Sr. Professora, gostava ainda de questioná-la aqui de outra matéria que tem que ver com o telefonema que recebeu. Vou-lhe ler, talvez que contextualize isto bem. No dia seguinte foi recebido novo telefonema da senhora diretora do departamento a informar que a direção clínica mantinha as instruções de marcação da consulta para as gêmeas, por haver determinação superior à Secretaria de Estado, tendo concretizado não saber de quem partiu essa determinação, embora houvesse rumores de que se trataria do Presidente da República. Afirmações que a senhora diretora do departamento, em declarações, referiu desconhecer. Portanto,
queria lhe perguntar se podemos concluir que, houve um telefonema em que foi transmitido que havia uma autoridade superior à Secretaria de Estado que queria que esta consulta fosse marcada, certo? Peço desculpa, Sr. Deputado. Está-se a referir a uma declaração da parte da colega neuropediatra. Não subscrevo essa declaração. Muito bem. Não subscreve que houve... Da minha parte, não. Não subscreve que houve que nas instruções para a marcação de consulta se referiu uma autoridade superior ao Secretário de Estado. Não teve nunca conhecimento disso? Eu não tive conhecimento, nem emiti tal formulação. Portanto, esta conversa de que houve uma determinação, de que houve uma instrução superior ao Secretário de Estado, por si nunca passou. Por mim nunca apesar passou. de estar no relatório do IGAS e apesar de por si nunca passou. Tanto quanto julgo saber, Sr. Deputado, é uma referência por parte da colega. E apenas por parte da colega. Portanto, Sra. Professora, houve um contacto por parte da Sra. Secretária do então Secretário de Estado, Dr. Lacerda Salles, para que esta consulta fosse marcada, certo? Cara Professora Ana Isabel Lopes, no seguimento da nossa conversa telefónica. É isso? Exatamente. Nesta conversa telefónica, portanto, da Carla Silva para si, deste e-mail da Carla Silva para si, que nós temos acesso, pressupõe-se que houve uma conversa entre a Sra. Professora e a secretária do Secretário de Estado para marcar uma consulta. Daí a referenciação ser atípica, fora do sistema. Nesta conversa nunca lhe disseram quem é que verdadeiramente estava a insistir para marcar a consulta. Não. Ou a doutora Carla Silva não lhe disse, isto é ordem do Secretário de Estado. Não. E daquilo que me recordo, que eu posso reportar, estes anos envolvidos, a doutora Carla ligou-me dizendo que o fazia em nome do Secretário de Estado, solicitando a marcação da consulta. Foi isto. A secretária do Secretário de Estado disse-lhe que estava a falar em nome dele. Que era em nome do Sr. Secretário que me fazia a solicitação. E deixa-me perguntar, não achou estranho que uma administrativa do Serviço de Saúde lhe tivesse a dizer para marcar uma consulta deste tipo? Como disse no início, foi tudo menos típico este cenário. Foi atípico. Porém, deu-lhe seguimento. Comuniquei ao meu superior hierárquico. E se voltasse atrás, faria o mesmo. Comunicaria ao meu superior hierárquico. Precisamente porque é um contexto fora do que é expectável. Mas sentia-se confortável com a situação? Não, não me senti confortável. Porquê? Não me senti Porquê é que confortável. não se sentiu confortável? Porque é precisamente um cenário fora do que é o cenário curial, digamos, da solicitação para referenciação que surge em contextos clínicos. Isto era um contexto extraclínico. Sra. Professora, na página 34 da síntese do processo assistencial, que é escrito pela Sra. Professora, diz-se que, na sequência do contacto prévio dos pais com a médica neuropediatra, foi solicitada a consulta das doenças neuromusculares, das gêmeas luso-brasileiras. Houve, entretanto, solicitação institucional adicional à direção do Departamento de Pediatria, tendo sido autorizada pelo Conselho de Administração e, subsequentemente, agendada a consulta. A que solicitação institucional adicional é esta? Foi tudo o que se passou subsequentemente. Isso é meramente um resumo e não explicita no detalhe tudo o que se passou. Foi institucional, neste caso foi o telefonema da secretária do Secretário de Estado. Portanto, a solicitação institucional foi um telefonema de um Secretário de Estado. Interpretemos como entendamos. Na altura, isso foi meramente uma síntese com a evidência de que dispunhamos. Sumária. Não é declarativa, nem é explícita, naturalmente.
Alguma vez falou com o Dr. Lacerda Salles sobre este assunto? Nunca, como disse há pouco, nunca falei, nem fui contactada por nenhum membro do Governo. A secretária do membro do Governo contactou a si. Certo. E nunca confirmou se esse pedido era mesmo... Porque, repare, quando é contactada por uma secretária, que lhe diz que está a falar em nome de um secretário de Estado e que quer marcar uma consulta médica, nunca tentou confirmar se isso era mesmo verdade, numa situação que disse que nunca viu na sua carreira, não tentou confirmar se isso era verdade? De facto, não confirmei. Recebi um mail que assumi ou que interpretei como institucional e pareceu-me credível. Credível, porém ilegal. Parece-me que fica claro, Sra. Professora, aquilo que nos disse aqui hoje. Eu ainda queria, porém, se tiver tempo, perguntar-lhe duas outras coisas. Uma tem que ver com uma terceira criança. E com uma terceira criança que é dito, deixe-me só encontrar aqui, que folha certa para poder confrontá-la com isto, que diz o seguinte. Antes disso, desculpe, deixe-me dizer outra coisa antes disso. Numa audição que foi levada a cabo pelo deputado João Paulo Correia, a doutora Teresa Moreno disse: também me disseram, também me transmitiram que a ordem de marcação das consultas, para além de vir da Secretária de Estado, veio por uma via superior ao Secretário de Estado. E quando confrontado quem lhe disse isto, a doutora Teresa Moreno disse acima da Secretaria de Estado. E o deputado João Paulo Correia perguntou: e quem é que lhe disse isto? E a doutora Teresa Moreno diz: são os 3 telefonemas que me dizem respeito. Os 3 telefonemas que me dizem respeito. Tem ideia quais são estes 3 telefonemas? Nenhuma ideia, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Muito bem. Deixe-me só questioná-la, Sr. Professor, sobre um outro depoimento que tem que ver com as crianças, com uma terceira criança, que eu gostava mesmo de a questionar sobre isto, e que vem no relatório do IGAS, se não me engano. Peço desculpa estar a tomar assim o tempo, mas é mesmo importante fazer-lhe esta pergunta, que é o seguinte: este o seu percurso profissional, já fiz também em relação a nunca ter encontrado nada assim. Aqui. Na cronologia dos factos, no relatório que é feito, a 9 de dezembro de 2019, a pedido da hierarquia, fica explícito que, à data e segundo a informação, o tratamento das crianças seguiria o curso normal até à aprovação do Zolzensma e que até aí deveriam continuar o tratamento com o Spinraza. Penso que é assim que se diz. Segundo a profissional aqui inquirida, o diretor clínico solicitou vários pedidos do ponto de situação relativamente às gêmeas, que remeteu por e-mail, e marcou uma reunião com a mãe das crianças. Segundo a profissional, uma terceira criança, à data na mesma situação, não recebeu a mesma atenção por parte do diretor clínico. Concretamente, não foram pedidos os mesmos relatórios, nem marcada a reunião com a família. Isto não lhe diz assim diretamente, a respeito, porém, pergunto-lhe se sabe desta situação. E se tem conhecimento disto, porque há pouco estávamos a falar precisamente da necessidade de ter o tratamento equiparado nesta situação e noutras. E isto está aqui dito, e foi dito, aliás, por esta profissional especificamente. Obrigado. E obrigado, Sra. Professora, pelo depoimento. Gostava de voltar a insistir se nos poderia facultar depois os tais elementos probatórios. Relativamente a esse ponto, não tive conhecimento direto, em tempo real, e tive apenas conhecimento circunstancial no contexto do processo, já, com base nas informações relatadas, quer no IGAS... Desta terceira criança? Sim. Esta terceira criança, tanto quanto recordo, foi diagnosticada em janeiro, portanto surgiu mais tarde, e todo o processo seguiu simultaneamente de introdução nas plataformas terapêuticas e foram, aliás, tratadas no mesmo dia ou com um dia de diferença, as 3. E, portanto, não tive qualquer conhecimento desse distinção, digamos assim. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, doutora Ana Isabel. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Pode inquirir diretamente a depoente. A depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde à doutora Ana Isabel Lopes. Eu provavelmente vou repetir algumas perguntas, mas eu precisava que fosse um bocadinho mais concreta do que aquelas respostas que nos têm dado. Pronto, já clarificámos aqui que foi a doutora Ana Isabel Lopes que recebeu a chamada da doutora Carla Silva e eu quero lhe perguntar o que é que a doutora Carla Silva lhe disse em concreto.
Tal como tive a oportunidade de referir, mencionou-me que, em nome do Sr. Secretário de Estado, vinha solicitar o agendamento de consulta de neuropediatria para 2 crianças, com o diagnóstico de patologia em causa. Mas e qual foi o tom? Foi só assim? Foi o Sr. Secretário de Estado quer agendar uma consulta para estas crianças? Vinha solicitar o agendamento, é exatamente isso. O conteúdo é esse. E qual é que foi a sua reação a esse pedido? Como tive a oportunidade de mencionar, fiquei surpresa. Surpresa e apreensiva. Aquilo que eu já disse anteriormente e reitero. Mas dei seguimento à solicitação, que ficou formalizada sob a forma de mail e, mais uma vez, reitero, e não o faria de outra forma, exposição ao meu superior hierárquico, antes de qualquer outro desenvolvimento. Mas, em primeiro lugar, achou bem ou achou mal este pedido? Tal como tive a oportunidade de dizer, Sra. Deputada, no início, posso usar o termo do sobressalto cívico ou outro, não considerei isto uma abordagem cordial, de forma alguma. Disse depois que então enviou para o Dr. Luís Pinheiro e que o Dr. Luís Pinheiro lhe disse para avançar com a marcação da consulta. Quanto tempo passou entre o momento em que enviou ao Dr. Luís Pinheiro e que teve a resposta? Não quero incorrer em imprecisões, mas foram 1, 2 dias, talvez. Foram poucos dias. Não quero precisar exatamente quantos dias. E a resposta que veio foi do Dr. Luís Pinheiro a dizer que avançassem com a marcação da consulta. Exatamente. O relatório da IGAS é referido a uma insistência por parte do Dr. Luís Pinheiro, o diretor clínico, portanto, para a marcação da primeira consulta. Confirma esta insistência? Não confirmo essa insistência. Mas a doutora Teresa Moreno, aqui em audição, disse que a doutora Ana Isabel Lopes insistiu com ela 3 vezes para a marcação da consulta. Não confirma esta insistência? Tal como disse anteriormente, não confirmo essa insistência. Mais uma vez, não havia necessidade, pertinência ou qualquer outra razão que me levasse a essa insistência. Recordo-me, sim, volto a dizer, de alguma insistência do lado da doutora Teresa para haver desenvolvimentos na resposta à solicitação. E, mais uma vez, é uma interpretação que pode não corresponder à realidade, possa tal ter correspondido a alguma pressão do lado parental sobre a colega no sentido da resposta. Admito, mas não tenho certezas sobre tal. Mas não foi isso que a doutora Teresa disse aqui, ou pelo menos aquilo que nos transmitiu e que passou. Portanto, ela manifestou desconforto com a situação, de certa forma deu a entender que tentou adiar aqui a marcação da consulta e que a doutora Ana Isabel Lopes insistiu com ela 3 vezes para marcar essa consulta. Eu não teria nenhuma razão para insistir com a minha colega nesse ponto. Dei a orientação, a solução foi consensual, a decisão foi consensual, melhor dizendo, e, portanto, não haveria nenhuma razão para isso. E volto a dizer, se me permite, Sra. Deputada, em momento algum, a doutora Teresa manifestou, a mim e julgo à diretora de serviço, qualquer oposição em relação à marcação e ao desenvolvimento subsequente do processo. Mas repare, isto é diferente do que a doutora Teresa Moreno disse aqui. Portanto, aquilo que está a dizer-nos é que a doutora Teresa Moreno mentiu aqui na CPI. Eu não digo que mentiu, eu estou a dizer aquilo que corresponde à verdade que eu Quando constatei. diz que não corresponde à verdade, uma das duas não está a dizer a verdade. Cada um de nós terá a sua verdade. Porque a doutora Teresa Moreno disse aqui, já foi referido, que a doutora Ana Isabel Lopes terá referido a ordem vinha de alguém superior ao secretário de Estado. A doutora Teresa foi bastante concreta no que a doutora Ana Isabel Lopes lhe disse neste telefonema. Isto é mentira? Mais uma vez, Sra. Deputada, está-me a pedir que comente uma referência da colega. Não sei qual é a natureza da evidência de que a colega dispõe, eu nunca mencionei tal, nem teria forma de o fazer, nem fundamento para o fazer. Que isto fique bem claro. Eu estou a transmitir aquilo que a doutora Teresa também diria que viu a audição, portanto sabe que a doutora Teresa Moreno disse isso aqui e, portanto, disse ou não disse à doutora Teresa Moreno que a ordem vinha de alguém superior ao Sr. Secretário de Estado. Disse ou não disse isto à doutora Teresa Moreno? Não disse, nem vejo
nenhum determinante para o fazer. Nem tinha eu qualquer conhecimento para tal afirmação. Isto que fique bem claro. Mas... Ou seja, se me permite, Sra. Deputada, só para clarificar, este ponto parece-me importante, que fique claro. Desconheço inteiramente os determinantes que levaram a esta marcação, a esta solicitação, peço desculpa, a esta solicitação. Desconheço inteiramente. Limitei-me a receber, circunstancialmente, o pedido por parte da doutora Carla Silva, em nome do Sr. Secretário de Estado. Tudo mais desconheço, se houve outros determinantes, e desconhecendo nunca poderia fazer uma afirmação dessa natureza. Mas isto já não é a primeira vez, nós já ouvimos aqui em audição, já ouvimos várias pessoas ligadas ao Hospital de Santa Maria a referir esta determinação superior à Secretaria de Estado. Ouviu ou não ouviu este comentário no Hospital de Santa Maria? Tive conhecimento desses comentários a quando do processo. Agora, não à época. À época, não ouviu nenhum comentário sobre esta determinação superior? Não ouvi tal comentário, à época. E agora, ouvindo agora, qual é esta determinação superior? Volto a dizer, desconheço, não tenho qualquer elemento objetivo, factual, relativamente a essa situação. Desconheço inteiramente. E não ouviu também um comentário sobre as meninas do Presidente, esta expressão? Tal como disse há pouco ao excelentíssimo Sr. Deputado, só agora, a quando do processo, portanto a partir de 2023, tive conhecimento dessa menção, não em tempo real. Como compreende, a sua audição é importante neste processo, porque obviamente é o elo de ligação da Secretaria de Estado ao Hospital de Santa Maria. E, de facto, aquilo que nos está aqui a dizer hoje, não digo que é contraditório, mas face àquilo que nós sabemos e à forma como várias pessoas já ligadas, o Dr. Levi Gomes, que já veio falar, o depoimento da doutora Teresa Moreno, há aqui questões que são contraditórias, porque está-nos aqui a passar uma imagem de como se os médicos estivessem, de certa forma, de acordo na marcação desta consulta, e não é isto que até agora tem parecido. Tanto que, se assim não fosse, esta carta, que já aqui foi referida, não teria sido feita nesta mesma altura. Portanto, havia um desconforto por parte da equipa na marcação desta consulta e na avaliação destas crianças e no posterior tratamento. Ou seja, aquilo que eu sinto é que a imagem que nos está a querer passar, e aqui não está em causa a parte clínica propriamente, isto aí estamos todos de acordo, e nós, e no nosso grupo parlamentar, nem sequer há a questão do acesso ao tratamento, elas são portuguesas, não temos sequer nada, tudo o que tem a ver com o próprio do tratamento em si, não há aqui problema nenhum. Agora, havia um desconforto sobre o pedido desta consulta ter vindo da Secretaria de Estado. E aquilo que nos está aqui a dar a entender é que este desconforto não havia. Portanto, os médicos estavam ou não estavam de acordo, nomeadamente a doutora Teresa, na marcação desta consulta que vinha a partir da Secretaria de Estado. Havia ou não havia um desconforto com esta situação? Excelentíssima Senhora Deputada, eu procuro limitar-me a factos e não a especulações, e não a impressões e não a sensações. Se houve esse tipo de sentimento, não me foram verbalizados ou expressos, formalmente ou explicitamente. Os factos são aqueles que eu aleguei e voltarei a reiterá-los. Os factos de que tive conhecimento e que teria que ter, naturalmente, durante o processo de decisão terapêutica. Nesse processo todo, desde o agendamento até a instituição da terapêutica, não ocorreu em circunstância alguma, perante mim e, devo dizer também, perante a diretora do Serviço de Pediatria Médica, qualquer manifestação de discordância / oposição a esse processo. Senão ele não teria avançado, naturalmente. Isto é o que eu posso reiterar. São factos objetivos. Mas um facto objetivo, e que consta no relatório da IGAS, é que houve uma insistência da parte do Dr. Luís Pinheiro. Portanto, se a consulta tivesse sido marcada à primeira, não era preciso o Dr. Luís Pinheiro ter insistido, ou não? A excelentíssima senhora deputada mencionou que são factos objetivos. Foi uma referência por parte de um dos elementos desta comissão. Uma referência.
Uma coisa são factos objetivos, outra coisa são referências / citações. O que eu posso dizer é que, da minha parte, não ocorreu essa insistência, nem haveria razão para o fazer. Se ocorreu da parte do Dr. Luís Pinheiro diretamente com a colega, só ele poderá mencionar. Nós ainda vamos ouvir o Dr. Luís Pinheiro. Mas pronto, então, aquilo que nos está a dizer aqui é que estes... Faço-lhe a pergunta assim, estes 13 telefonemas para a doutora Teresa Moreno existiram ou não existiram? Da minha parte, não existiram esses telefonemas. Não fariam sentido. Ok, não houve, então não houve, portanto, os 3 telefonemas que são referidos, tanto no relatório da IGAS como nos vários documentos, não existiram. Houve conversas, volto a dizer, entre os elementos intervenientes, neste momento, enquanto se aguardava a decisão do diretor clínico, mas não houve qualquer insistência, porque haveria insistência. Volto a perguntar. Peço desculpa. Quer dizer, eu consigo perceber muitos motivos porque poderia haver a insistência, mas não cabe a mim dar essa opinião. O que eu percebi do depoimento da doutora Teresa Moreno, que nós percebemos todos, foi que havia um desconforto com esta situação, não só pela questão das crianças não viverem cá, mas porque este pedido vinha da Secretaria de Estado, e a doutora Ana Isabel Lopes está-nos a dizer uma coisa diferente. Estou a dizer os factos que testemunhei e o contexto em que os testemunhei. Portanto, novamente, concluímos que alguém está a mentir nesta CPI. Obrigada. Se me permite também, já, Sra. Deputada, só mencionar que há aqui um facto importante, é que estas crianças tiveram uma consulta marcada no Hospital dos Lusíadas, onde a colega neuropediatra também exerce funções, e estas crianças poderiam ter tido acesso pela via institucional, digamos, ou de acordo com a portaria, a partir daí. Eu acho que este comentário agora foi um bocadinho a tentar desviar o assunto. Nós estamos focados na questão do acesso da Secretaria de Estado à marcação de uma primeira consulta. Isso é um tema paralelo que nós temos que tratar nesta CPI e vamos ouvir as pessoas relativamente a esta consulta. Não percebo exatamente a necessidade que teve de incluir este ponto neste âmbito da audição. Se me permite, no contexto do acesso à consulta. Mas está a tentar imputar algum tipo de culpa à doutora Teresa Moreno? Não estou a tentar imputar nada. Estou só a mencionar que haveria alternativas de termos esta situação agilizada por uma via institucional, convencional, digamos. Curiosamente, das poucas coisas que o Dr. António Lacerda Salles disse nesta audição, também foi tentar fazer um paralelismo entre o Hospital dos Lusíadas e a doutora Teresa Moreno, e confesso que isto é bastante curioso no âmbito desta CPI. Para mim, se me permite, Sra. Deputada, eu acho que, da minha parte, é tudo muito claro, se me permite. O processo foi este, em momento algum, e gostaria de deixar isto claro para os senhores deputados, penso que ficou explícito. Em momento algum ocorreu alguma manifestação de discordância, acho que isto é que é a mensagem importante, em relação à marcação das consultas e em relação a todo o processo subsequente. Isto são os factos, Pronto, o que a doutora Ana Isabel Lopes nos está a dizer é que a doutora Teresa Moreno mentiu na CPI, é que é a única conclusão que nós podemos tirar. Os factos que eu testemunhei foram estes. E são objetivados. Existe uma plataforma onde são registados. São factos. Obrigada, não tenho mais perguntas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, doutora Ana Isabel. Penso que não vai existir segunda volta, portanto, vamos dar por encerrada aqui a nossa audição. Quero agradecer à doutora Ana Isabel Gouveia Lopes a sua participação aqui hoje nesta audição e ter respondido às nossas perguntas, e dou por encerrada a audição de hoje. Obrigado. Muito obrigada.